Olha, quando a gente pensa na Amazônia, o que vem na cabeça? Provavelmente aquela imagem clássica, né? Um marzão verde gigante e infinito. Mas e se essa imagem, por mais incrível que seja, estivesse escondendo uma realidade, tipo, muito mais complexa, bem mais fascinante? Para a gente descobrir isso, a gente precisa começar com uma pergunta-chave. E a pergunta é essa aí: será que a Amazônia é uma floresta só? Essa é a questão central que a gente vai investigar aqui. E a resposta, que veio de uma verdadeira avalanche de dados, está literalmente redesenhando o mapa do que a gente achava que sabia sobre o maior bioma do planeta. Então, tudo começa com os mapas, sabe? Os mapas mais antigos. Por décadas, a galera da ciência encarou um desafio gigantesco. Como é que se organiza uma área imensa como a Amazônia em partes que façam sentido, que dê para estudar? O jeito que se fazia isso, o jeito clássico, tipo o sistema super influente do Morrone, era olhar para o que dava para ver. Sabe, o tipo de planta, os animais que moravam ali. A ideia era basicamente criar uns blocos gigantes para simplificar o estudo de uma área que é, bom, vasta demais. A lógica era a seguinte: se a vegetação era parecida, se tinha umas espécies que só existiam naquela região, pronto, juntava tudo numa mesma província. Fazia sentido, né? Era um jeito de botar ordem no caos. Só que esse método tinha lá as suas limitações. Pois é, aí que tá o pulo do gato. O problema é que essa simplificação toda, apesar de ajudar em algumas coisas, acabava escondendo muito mais do que mostrava. E a conclusão do estudo que a gente está vendo é bem direta. Quando você junta áreas gigantescas num bloco só, você acaba mascarando as diferenças ambientais que mais importam, aquelas que acontecem ali, ó, no nível do solo. Pensa assim, é como tentar pintar o mapa do Brasil com uma cor só. Cadê as montanhas, os rios, as cidades, tudo some. Com a Amazônia, acontecia a mesma coisa. Fatores que a gente não vê a olho nu, mas que são cruciais, tipo de solo, quanta chuva cai, tudo isso simplesmente sumia nesses mapas grandões. Então, beleza. Como é que se resolve um problema desses? Bom, os pesquisadores vieram com uma abordagem totalmente nova. Em vez de olhar a olho nu, eles decidiram mergulhar fundo numa análise de dados, mas uma análise bem detalhada mesmo. E o ponto de partida foi esse aqui, 805 pontos de coleta de dados. Imagina, espalhados por todo o bioma amazônico, para ter certeza de que nada ia ficar de fora. E em cada um desses mais de 800 locais, eles mediram 16 pistas ambientais diferentes. Pensa nisso. Cada uma dessas pistas era como uma pecinha de um quebra-cabeça gigantesco. E que pistas são essas? Olha só, a gente está falando de tudo, desde o quanto chove por ano, o teor de argila no solo, a temperatura média, até a radiação solar que as plantas absorvem, um negócio chamado FAPAR, velocidade do vento, altitude, ou seja, uma investigação super completa das condições que realmente definem aquela floresta. Então, o processo todo foi bem metódico, mas super poderoso. Primeiro, coletaram os dados daqueles 805 locais. Segundo, mediram as 16 variáveis. E aí, o passo final. Jogaram tudo isso para um algoritmo analisar e encontrar os padrões que estavam escondidos ali no meio. E o nome desse algoritmo é análise de mistura gaussiana. Calma, o nome é complicado, mas a ideia é simples. Pensa numa máquina que separa frutas. Você joga um monte de frutas misturadas, e a máquina, sem saber o que é uma maçã ou uma banana, começa a agrupar o que é parecido, pela cor, pela forma, pelo peso. Foi exatamente isso que o algoritmo fez, só que com os dados do ambiente da Amazônia. Certo. Depois de todo esse processo, a pergunta que não quer calar é: o que foi que o algoritmo encontrou? E olha, o resultado é simplesmente espetacular. Muda completamente o jeito que a gente enxerga a floresta. 11. O algoritmo não encontrou uma, nem duas, mas 11 regiões ambientais distintas. A Amazônia não é uma coisa só, ela é um mosaico. E o mais legal é que essa divisão não se baseia no que a gente vê, mas em condições ambientais que foram medidas, em dados concretos. E para a gente ter uma ideia do tamanho da diferença, olha só esse exemplo. A região de Xingu Tapajós. No mapa antigo, era um blocão de uma cor só, uma coisa uniforme. Já a nova análise revelou que, na verdade, dentro daquela única área, existem 8 dos 11 ambientes diferentes. É uma variedade gigantesca que estava completamente escondida. E essas regiões são muito diferentes entre si. Por exemplo, pega o agrupamento 3. Foi a área com a maior média de chuva. É tipo a Amazônia superúmida. Agora, olha o contraste. O agrupamento 4 teve a menor taxa de fotossíntese.
Ou seja, é uma área onde as plantas, por algum motivo, estão tendo mais dificuldade para crescer, uma Amazônia em dificuldade. Tá, legal, mas e daí? Por que isso tudo importa na prática? Bom, esse mapa novo não é só um desenho bonito para um artigo científico. Ele tem consequências reais e bem urgentes, por sinal. O ponto principal é este. A partir do momento em que a gente entende a real complexidade da Amazônia, a gente consegue proteger ela de um jeito muito mais inteligente, muito mais eficaz. E a aplicação disso é bem concreta. Agora dá para criar estratégias de conservação específicas para cada um desses 11 ambientes. Acabou aquela história de uma regra para tudo. O monitoramento de mudanças ambientais fica muito mais preciso. O planejamento de como usar a terra de forma sustentável fica, bem, mais inteligente. Então, a grande virada de chave é essa. A gente para de olhar para a Amazônia como se fosse uma coisa só, uma floresta única, e passa a entender ela como ela realmente é, um sistema, feito de outros sistemas menores, todos conectados. E claro, isso exige um jeito de cuidar e gerenciar muito mais sofisticado. No fim das contas, essa análise mostrou pra gente uma Amazônia que a gente não conhecia, que estava ali escondida debaixo das árvores o tempo todo. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Se um monte de dados conseguiu redesenhar a maior floresta do mundo, que outros mundos ocultos, que outras realidades complexas ainda estão por aí só esperando para serem reveladas?